E queria-vos dizer que já estamos a fazer, ao estarmos aqui hoje todos reunidos, a primeira linha de orientação da Agência Europeia da Droga e da Toxicodependência, que é justamente partilha de conhecimento. Eu não venho aqui, também faço essa ressalva, explicar como é que isto se resolve, porque eu não sei. O que sei é que há conhecimento e que foi pensado a nível europeu, a nível internacional, e que nós podemos, em congregação com as pessoas, com a problemática, com as diferenças de cada uma das ilhas e se calhar até de cada um dos concelhos ou das freguesias, escolher para cada uma delas quais serão as mais eficazes. E não penso nisto só do ponto de vista da rentabilidade económica das medidas, mas também porque se calhar algumas não funcionam em certos sítios. E portanto venho-vos primeiro que tudo partilhar conhecimento e depois deixo algumas alfinetadas ao longo desta conversa. E, portanto, para começar, tenho que vos explicar o básico, e desculpem-me aqueles para quem isto de facto é muito básico, mas o que é uma adição? Uma adição não é uma crise de valores, não é uma falha moral. A adição é uma doença. E se nós fizermos ressonâncias magnéticas funcionais a muitos dos indivíduos adictos, vamos encontrar alterações que não encontramos em indivíduos saudáveis. Também vos tenho que dizer que uma adição não é consumir álcool pontualmente ou excepcionalmente, ou café. Eu ainda agora bebi café antes de vir para aqui e bebo todos os dias. Sou adicto? A resposta é não. Porque as consequências eventualmente negativas que o café me traz, eu entendo-as e são eventualmente mínimas e, sobretudo, se colocar isto nos pratos da balança, fico a ganhar mais do que a perder. Mas isso não é verdade para todas as substâncias. E se eu consumir cocaína ou se consumir heroína, rapidamente a balança pende para o sítio errado. E, portanto, esta adição, esta doença, é no fundo um conjunto de problemas genéticos que ninguém escolheu. Os pais não passam isso para os filhos por escolha, é o que calha, é assim. E algumas famílias, vocês claramente vão reconhecer avós que tinham problemas com o álcool, pais que têm problema com o álcool ou com alguma destas drogas, filhos, netos que também já têm algum destes problemas. E, portanto, há de facto fatores genéticos que entram aqui em causa, mas não bastam. Seria muito fácil dizer que a culpa é da genética e que temos muita consanguinidade e que isso gera todos estes problemas. Isso não é verdade. É verdade que pode haver aqui algum componente, mas é mínimo. O que nós temos também é que, de facto, o ambiente e as experiências de vida que cada um vai tendo têm, de facto, impacto no desenvolvimento de doença, de forma geral. Não apenas doença mental, não apenas das adições, mas no desenvolvimento de doença. E, portanto, imaginemos o seguinte, e creio que não será difícil para a maior parte de vós. Pensar alguém que cresce num ambiente que não é saudável, porque estão 10 ou 12 pessoas numa casa onde deviam estar apenas 4, onde se calhar algum dos adultos é alcoólico ou consome substâncias, é toxicodependente, digamos assim, ou tem outro tipo qualquer de doença mental. Imaginem num sítio onde se passa por dificuldades económicas ou sociais significativas. E imaginem que o indivíduo, para além disso, ainda vai tendo alguma doença física ou mental. Eu só aqui identifiquei 4 ACEs, Adverse Childhood Events. Estes eventos de vida adversos, que são fáceis de conseguir ter, fazem com que esta pessoa tenha um risco de doença mental de quase 80%. Porquê é que estamos à espera para intervir quando o risco é tão elevado de vir a desenvolver doença mental? A intervenção precoce é algo particularmente relevante. E quando se devolve uma adição, e aqui fica esta nota, que às vezes fica pouco clara para algumas das pessoas, é que mesmo que a pessoa entenda que há risco associado, o consumo é compulsivo, ou seja, não se consegue parar de consumir. Da mesma forma que um indivíduo com outra doença mental, como a perturbação obsessiva ou compulsiva, tem muita dificuldade em resistir a um tipo de pensamento ou de ação, aqui o mecanismo é exatamente o mesmo. E, portanto, se ele está perturbado, ele continua o mesmo comportamento, mesmo sabendo que daí advêm consequências potencialmente sérias, potencialmente até em relação à sua própria vida. E, portanto, o que estamos a falar é de uma doença. E gostava de vos explicar que ela está muito bem conhecida. E aquilo que nós vemos é que tem a ver com vários neurotransmissores, mas aqui a dopamina tem um papel fundamental. E aquele circuito que aparece ali ao centro e em cima, que é esta via dopaminérgica, que eu não vos quero explicar muito, mas que vai da área tegmental ventral e termina no núcleus accumbens, o que faz é que quando nós temos alguma
digamos assim, algum reforço positivo daquilo que vamos fazendo, a dopamina aumenta bastante. Eu gosto sempre deste exemplo, até para vos condicionar. Se no fim vocês gostarem muito desta apresentação, irão bater palmas e a minha dopamina no núcleus accumbens vai subir bastante, ok? Portanto, é isso que estas drogas fazem, todas. Acontece que algumas drogas, particularmente as catinonas, e vou já introduzindo aqui este tema e esta expressão, fazem isto diretamente. Portanto, não andam ali à volta e por tabela geram este aumento de dopamina. Não, vão ao ponto, vão dar a alfinetada no sítio certo e fazem um aumento brutal de dopamina. Então, começa a ver as vossas caras de estranheza. Então é uma coisa boa. E, de facto, deve ser. Possivelmente na primeira ou na segunda vez que se faz. O reforço que aquilo traz deve ser, de facto, muito positivo. E digo-vos só isto para terem uma base de comparação. Quando temos um orgasmo, o nível de dopamina no núcleus accumbens duplica. Quando se consomem substâncias como as catinonas, o nível de dopamina multiplica-se por 20. O que parece ser uma coisa positiva vem fazer exatamente o oposto. É que se a única coisa que traz cor à vida é o consumo, tudo o resto perde a cor e não tem significado. Isto, levado ao extremo e à compulsividade, faz com que, se eu tiver que me prostituir, se eu tiver que roubar, no limite, se eu tiver que bater, matar, faça-se, porque não tem cor, não tem interesse. O que me interessa, e a vida de um toxicodependente com este nível de adição é tão simples quanto isto, é viver para a próxima toma, para o próximo consumo. A vida é só isto. E, portanto, se eu dormir na rua, se eu bater, se eu roubar, é indiferente. E, portanto, o que temos, e sobretudo com estas catinonas, é esta relação que faz um aumento brutal da dopamina, algum aumento da noradrenalina e uma pouca afecção da serotonina. E esta combinação de um grande aumento da dopamina e quase não mexer na serotonina é particularmente aditivo. E aqui gostava de vos começar a introduzir alguns detalhes sobre as catinonas e sobre o que anda aqui a circular. De uma forma altamente sistemática e para nos organizar, todas as drogas que existem no mundo podem caber naquele círculo. E nós podemos dividi-las por estimulantes, que é o caso das catinonas, empatogénios, psicadélicos, depressores do sistema nervoso central, dissociativos, opioides e canabinoides. E depois, se repararem, existe um círculo externo e um círculo interno. No círculo externo, salvo erro, estou aqui a alguma distância, no círculo externo estão as drogas ditas tradicionais. Se nós pegarmos só na fatia dos estimulantes, temos nas tradicionais, por exemplo, ainda há bocado falei, a cafeína, ou a taína, ou a nicotina nos cigarros, mas e a cocaína, e as anfetaminas, e as metanfetaminas. E se formos à fatia mais interna, aquilo que vamos encontrar são as chamadas novas substâncias psicoativas, que são, às vezes, não novas, mas são, de facto, substâncias psicoativas. Algumas delas entraram em circulação porque foram investigadas nos anos 50, 60 e 70 como potenciais fármacos. Geralmente deviam ser fármacos psiquiátricos, psicofármacos, sobretudo na linha dos fármacos antidepressivos. Agora, percebeu-se naquela altura nos estudos iniciais que não eram suficientemente seguros para entrarem no mercado, uma boa parte deles, e, portanto, deixaram de existir ou existem como byproducts, como produtos secundários da produção dos fármacos ditos tradicionais. E, portanto, temos isto para todas as fatias das drogas que vão existindo. Em particular, a Agência Europeia da Droga faz, há 25 anos, tem um sistema de alerta rápido. E este gráfico com estas colunas vai nos dizendo, só para vos assustar um pouco, todas as substâncias de todas as classes que existem que foram identificadas pela primeira vez no espaço europeu naquele ano. E vamos ali desde 2005 até 2024. Houve anos, inclusivamente, em que tínhamos 2 novas substâncias por semana a aparecerem no espaço europeu. Este já não é o ritmo atual, estamos nas 40, a 50, o que equivale a dizer que ainda temos uma nova substância psicoativa a ser identificada, apreendida e identificada no espaço europeu por semana na atualidade. Se vocês repararem ali por cores, a cor de baixo, a mais avermelhada, são as catinonas. E, de facto, não é o grupo mais frequente. Temos os canabinoides sintéticos em primeiro lugar, mas logo a seguir, seguidos por estas catinonas. São, salvo erro, 147. E se vocês pensam, então, nem sequer é esse o grupo de substâncias onde estão mais substâncias, porque é que temos que falar isso aqui?
é que, se vocês repararem, elas são cada vez mais. E ali temos, no gráfico de colunas, a apreensão ou as apreensões em quilos de novas substâncias psicoativas no seu total. E o último ano que está ali é 2023 e tem 41 toneladas de novas substâncias psicoativas que foram apreendidas em espaço europeu. 41 toneladas. E percebe-se que, os últimos anos, o crescimento é quase exponencial. Mas eu queria-vos dar isto a notar, é que, se vocês olharem para o outro gráfico do lado direito, circular, aquela 3-CMC, a 4 ou 2-MMC, a NEP e a alfa-PHIP, são todas catinonas sintéticas. Portanto, só 14% daquelas 41 toneladas é que não são catinonas sintéticas. Elas podem não ser as mais numerosas na sua diversidade, mas são seguramente as mais apreendidas e as que mais andam a circular. E, antes de eu passar aqui a esta outra parte, eu queria vos dizer isto. Nós tivemos este problema, nós e a Madeira, fomos o primeiro território europeu a ter este problema com esta expressão, muito antes dos outros países, tanto quanto se sabe. Eu tenho algumas pistas do porquê disto ter acontecido aqui, posso ir partilhando e vou partilhar isso mais à frente, mas gostava de vos dizer que perdemos uma enorme oportunidade de funcionar como laboratório e perceber como é que isto se pode travar aqui e exportar esse conhecimento rapidamente para o resto do espaço europeu. Perdemos isto. Nós começámos a ter catinonas aqui com as Smart Shops, 2007, por aí, 2008, talvez um bocadinho mais. Elas terão encerrado com uma inovação legislativa, salvo erro, 2012-13, e isso quebrou, de certa forma, o ciclo. Isto também é acompanhado a nível internacional e é surpreendentemente bem estudado, digo-vos isso, com uma medida. E aqui vejam como as medidas políticas são particularmente eficazes. A China decidiu, em 2014, banir a produção e a comercialização de algumas destas substâncias. E o mundo ressentiu-se, deixou de haver. Portanto, houve uma diminuição muito significativa da produção, do tráfico destas substâncias. Como sempre, nas leis de mercado, quando alguém desaparece de cena, há alguém que aproveita e, rapidamente, a Índia passou a ser o principal produtor mundial. Já são a farmácia do mundo, já produzem muitos dos fármacos que nós tomamos todos os dias, mas estas drogas também, estas substâncias também, provavelmente são feitas nos mesmos sítios, nos mesmos laboratórios. E, portanto, gostava de vos dizer que este crescimento foi muito significativo, tem sido notado, e nós aqui nos Açores notamos, e na Madeira notamos isto primeiro do que no resto do país. Isto é tão grave que, a certa altura, em conversa com a diretora do Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária, tinha a noção que mais de 90% das novas substâncias psicoativas eram apreendidas nos Açores e na Madeira. Portanto, este problema não tinha expressão fora dos territórios insulares, mas tinha uma expressão dramática aqui, e isto não foi passado e não foi pensado a nível nacional, nem a nível europeu. Perdemos essa oportunidade. E para vos chocar, espero eu, um bocadinho, estas drogas têm esta expressão grande, em torno dos 90%, desde 2016. A atualização da lei da droga, que permitiu a criminalização do tráfico destas substâncias, ou de parte destas substâncias, entrou em vigor em maio de 2021. 5 anos em que qualquer um de nós podia trazer quilos disto connosco, do continente, ou de onde quer que fosse, ou encomendasse através da internet. Esta realidade que vivemos durante 5 anos até essa atualização bendita da lei da droga é a que vivemos hoje em dia, com mais algumas substâncias que, infelizmente, estão a chegar-nos e a circular. Para quem não sabe, para quem não tem tanto contacto com estas drogas e com estas substâncias, mas que raio, afinal, o que é que elas fazem? E porquê é que as pessoas andam a tomá-las? Elas têm uma série de efeitos e, de facto, há aquela procura de prazer, de alívio, sobretudo numa fase inicial em que ainda não é doença. Quando temos doença já não se fala em alívio, fala-se em retirada do desprazer. E, no fundo, um doente adicto o que faz com o consumo é aliviar um estado de tensão interna e muitas vezes de sintomas físicos associados. Não vai buscar prazer nenhum há, provavelmente, anos. E, portanto, é sempre um alívio. Eu vou tomar aquilo porque não me sinto bem, quero ser rapidamente aliviado. Eu gostava também de vos ilustrar isso, e todos se lembrarão, ou pelo menos uma boa parte de vocês se lembrará, que nos anos 90 e no início do século o grande problema com as drogas em Portugal era a heroína, eram os opioides. E todos falávamos, e até a lei da droga, que foi, ainda hoje, é muito falada nos fóruns internacionais como um modelo português da droga, copiado para alguns sítios do mundo, vem à conta exatamente desse problema com a heroína.
Estes doentes consumidores de catinonas limpam-se, quer dizer, esquecem a heroína consumindo estas catinonas. Portanto, imaginem o poder destas drogas que faz esquecer a adição que tinham a outra droga, que na altura era, de longe, uma das piores drogas que estavam a circular. Portanto, se eu pudesse fazer uma escala, as catinonas são, de longe, muito piores do que os opioides, como a heroína. E, portanto, que efeitos é que têm? Alterações da temperatura corporal, movimentos estereotipados, aumento da frequência e da pressão arterial, arritmias. Não são raros os internamentos através dos serviços de urgência na cardiologia ou na pneumologia devido a estes efeitos que acabam por acontecer. E do ponto de vista neuropsiquiátrico, que me interessa muito mais a mim como psiquiatra, inquietude, agitação, hiperatividade, às vezes convulsões, às vezes acidentes vasculares cerebrais isquémicos ou hemorrágicos. Do ponto de vista psiquiátrico, psicoses, estados alterados da consciência, com alucinações, com confusão, com ansiedade, com ataques de pânico, muitas vezes com depressões de início rápido e muito profundas, que levam a comportamentos suicidários. A insónia é um clássico. Há indivíduos que ficam 2, 3, 4, 5 dias seguidos sem dormir e todos nós sabemos a importância do sono e, portanto, como pode ser perturbador. Se pensarmos a longo prazo, os problemas adensam-se e, portanto, quadros de depressão, psicoses crónicas, aqui já não falo de uma psicose aguda e transitória, mas de uma psicose mais duradoura, suicídio. Eu digo-vos só isto, o último ano que eu estudei, isto relativamente a São Miguel, 2022, 1/3 das mortes por suicídio ocorria em consumidores destas substâncias, 1/3. Só para vos dar esta noção, nós temos, e acho que tem sido público, que temos taxas de suicídio bastante acima da média do país. Elas estariam de acordo com o resto do país se não tivéssemos esta população. E, portanto, o suicídio nesta subpopulação é um problema que começa a ser agora identificado na literatura científica internacional. Irritabilidade, comportamentos violentos, e isto tem um impacto grande do ponto de vista social e do ponto de vista da criminalidade, que é importante salientar. E depois, do ponto de vista ainda psiquiátrico, é muito difícil de tratar, porque mais do que aparecer isoladamente, as adições são frequentemente comórbidas, o que quer dizer que aparecem quando já existe ou despoletam o início de outra doença mental. Portanto, é mais frequente haverem 2 ou mais doenças mentais em simultâneo no mesmo indivíduo do que única e exclusivamente esta única adição. E, portanto, a resistência ao tratamento é enorme, o que quer dizer que tem que fazer doses muito mais elevadas de medicamentos, muitas vezes combinando-os e às vezes tendo efeitos secundários que fazem com que os indivíduos pura e simplesmente não tolerem e, portanto, não façam os tratamentos, o que gera aqui mais dificuldade. Naturalmente, não conseguem concentrar-se, não dormem, não têm muitas vezes condições sociais e, portanto, trabalhar é a realidade que não se aplica aqui. E uma das áreas que me preocupa muito é este declínio cognitivo que se vai instalando. E, portanto, não é raro ver indivíduos que estão na casa dos 20, 30, 40 e com capacidades cognitivas que, comparadas com as prévias, aparecem muito deficitárias e que dificilmente conseguimos recuperar com as estratégias clássicas que temos vindo a usar. Portanto, há aqui uma necessidade de adaptação. E eu adoraria, agora nesta secção do tratamento, ter boas novas para vos dar, mas elas não existem. E a verdade é mesmo esta, o tratamento, desculpem, é apenas sintomático, portanto, um doente agitado, o que eu faço no serviço de urgência é propiciar-lhe um ambiente calmo e tranquilo e, eventualmente, dar-lhe alguma medicação que o ajude a acalmar-se. E não posso dar toda, como dou, por exemplo, a um doente maníaco ou um doente com uma esquizofrenia que apareça agitado. Eventualmente, e devo-vos dizer, durante anos andámos até em São Miguel, aqui também, às escuras. Portanto, nós não sabíamos o que é que havíamos de dar a estes doentes que apareciam agitados na urgência por via do consumo destas substâncias. E hoje, já há alguns anos, digo assim, a partir do momento em que descobri que eram de facto estas catinonas que andavam a circular e percebi rapidamente que as estratégias habituais que eu usava e uso na urgência para tratar agitações em doentes maníacos ou psicóticos até podem estar a fazer mal a estes doentes e eventualmente estão a causar crises convulsivas e até posso estar a matar os doentes sem sabê-lo, apesar de ter a melhor das intenções. E, portanto, há muito pouco que se pode fazer do ponto de vista mais dirigido para o tratamento destas adições a todos os estimulantes, mas em particular a estas catinonas, a realidade é particularmente grave. E não há antídotos. Eu tenho antídotos para a heroína, não tenho antídotos para estas catinonas. E, portanto,
A primeira alerta, e eu deixo sempre isto no topo, quando falo de tratamento, é termos cuidado, porque o risco de violência é grande, o risco de sermos atingidos, de sermos magoados é enorme e, portanto, como não há heróis, nós não nos vamos pôr aqui a lidar com estes indivíduos de forma heroica, temos que os fazer justamente com calma e tranquilidade e entender estes consumos e esta desorganização comportamental como uma emergência médica antes de qualquer outra. A longo prazo, e isto é genérico para todos os estimulantes, não se recomenda a utilização de tratamentos farmacológicos. Portanto, a má notícia é mesmo essa. Eu não tenho nada para oferecer diretamente para tratar estes indivíduos. Perguntou-me-ão, então o que é que faz um psiquiatra com estes indivíduos? Trato tudo o resto, tenho tratamento, trato as perturbações de ansiedade, as perturbações depressivas, as doenças bipolares, a esquizofrenia, que aumentam o risco de consumo. Trato as outras adições, porque também é frequente ter-se policonsumos, portanto, consumos de várias substâncias em simultâneo, mas para aqui não há um tratamento dirigido. E o que me dizem os estudos é que se eu conseguir estabilizar todos os outros fatores, o risco aqui diminui qualquer coisa. É pouco, eu sei, mas é com isto que lidamos, infelizmente. E, portanto, digo-vos também isto para não pensarem que não se investiga, porque se investiga muito. Já se tentou tudo para tratar perturbações de uso de estimulantes, anticonvulsivantes, psicoestimulantes, agonistas dopaminérgicos que nós usamos no Parkinson, antidepressivos, antipsicóticos, N-acetilsaína, disulfiram. Portanto, já fomos ao receituário todo tentar perceber o que é que funciona e ainda assim as recomendações não se justifica, não, entre pesando risco-benefício, favorece a não utilização. E, portanto, estamos mal quando é assim. O que é que nós podemos fazer? Perguntarão vocês. E, portanto, é tudo o resto. Temos que intervir do ponto de vista psicossocial. E isso é a evidência que temos, que ainda assim, se repararem ali, está sublinhado, small to moderate effects. Portanto, gestão de contingência e terapia cognitivo-comportamental são as únicas coisas que funcionam e que a agência europeia e os estudiosos nos vão dizendo que funcionam. É, de facto, muito pouco. Temos muito pouco para oferecer e, portanto, temos que saber fazer e fazer muito bem, porque isto funciona. Este palavrão, só para vos explicar um bocadinho do que é a gestão de contingência, e ela tem que ser adaptada. Há bocado o Durval falava nisso, de termos que agir localmente. E aqui temos que ser criativos. A gestão de contingência pode, por exemplo, ser isto. Se eu conseguir contratualizar com um indivíduo consumidor que, se ele me aparecer nas consultas, tem algum benefício com isso, entenda-se benefício que vocês quiserem, a medicação mais barata ou gratuita, ou melhor sítio para ficar, ou acesso a algum tipo de benefício, por mais moderado que seja, os estudos mostram que se eu conseguir fazer desse tipo de contratos, o doente vem mais às consultas ou mostra menos testes positivos na urina para o despiste de drogas. Portanto, é muito pouco. Mas é uma forma de agarrar, entre aspas, o doente, no bom sentido, aos cuidados de saúde e ao apoio psicossocial que possa existir. O que os estudiosos também nos dizem é que nós temos que pensar não apenas na droga, não apenas no que a droga faz ao doente, mas no que a droga e este ambiente criam para o próprio doente, para a própria família, para a comunidade, para os sistemas, para o sistema de saúde, para o judicial, para o policial, para estes todos os sistemas. Temos que ver isto desta forma. E, portanto, como já se disse aqui hoje, isto é uma doença, certo, mas é um problema social, é um problema de nós todos, da nossa sociedade, e em que todos nós, e eu tenho que dizer isto desta forma, às vezes cada um de nós acaba por não sentir nenhum tipo de culpa ou responsabilidade, em relação a isto, porque ela se dilui por tantas frentes. E a verdade é que todos nós temos algum compromisso com estas situações e, portanto, mais do que nunca temos que nos unir e pensar quais das estratégias que foram cientificamente validadas podem ser aplicadas a cada uma das realidades nas nossas ilhas, nos nossos concelhos, nas nossas freguesias. E, no fundo, este slide, o que vem aqui ajudar a pensar é justamente sobre isso. Para as duas últimas secções, digamos, desta apresentação, e sobretudo para esta, eu tenho muita dificuldade em perceber o que é causa e o que é consequência. E, portanto, para não pensar muito no assunto, decidi deixar aqui este título assim, Causas e Consequências. Algumas delas eu já falei, e começo por destacar as três primeiras. Estas drogas, durante bastante tempo, se eu pesquisasse na urina de um doente que chegasse à urgência, um doente que me diz, eu estive a consumir, não me diz o quê, eu vou testar e o que me aparece é nada. Os testes convencionais não identificam catinonas e, portanto, nem sequer vale a pena. Se o doente me disser que consome sintética, que é a expressão que se usa em São Miguel,
ou branca sintética, ou legais, que é a expressão que se utiliza no FAIAL, ou Bloom, que é a expressão que utiliza na Madeira, tudo sinónimos para a mesma droga. Reparem como é interessante que até esta disseminação de nomenclaturas diferentes, exata mesmo para as mesmas substâncias, é particularmente útil porque gera confusão. Os próprios consumidores não fazem ideia do que estão a consumir. Muitas vezes somos mais nós, os técnicos, as pessoas que vão vendo de fora, que se apercebem de alterações de comportamento ou algum tipo de sinal ou sintoma e é a partir daí que temos a pista de que as coisas podem estar a mudar. E, portanto, primeiro ponto, catinonas não eram detectáveis, o que me gerava um enorme problema, até do ponto de vista dos estudos, porque se eu quero publicar alguma coisa, eu tenho que provar que aquela droga lá estava. Se eu não tenho forma de o fazer, adeus estudos, portanto não há forma de estudar. Depois, como eu já vos expliquei numa fase muito inicial, e é um ponto forte desta minha apresentação, é a lei da droga. Tem que ser atualizada num regime quase de via verde. E desculpem-me a alfinetada, mas não podemos esperar pela União Europeia. Como eu vos tentei mostrar, a certa altura, isto era um problema dos Açores e da Madeira. Não era um problema de Portugal, não era um problema de mais nenhuma região europeia, era um problema aqui. E, portanto, se nós temos essa informação, se é um problema significativo, temos que o fazer mostrar na nossa Assembleia Regional, na Assembleia da República, tem que ser lei em Portugal, e eventualmente se a Europa nos acompanhar, ou se fizer isso mais cedo, tanto melhor, mas tem que ser feito. Eu mostro-vos e espero mostrar com isto o ridículo da situação. A certa altura, quando nós identificámos, a partir de agosto ou setembro do ano passado, 3 novas substâncias que andavam a circular em São Miguel, é a realidade que eu conheço, fez um relatório do ponto de vista da Polícia Judiciária, fez o relatório clínico e enviou-se isso para a Assembleia da República, que foi ignorado porque tem que vir da Europa. A Europa pediu-nos, às mesmas pessoas, os mesmos relatórios que só foram traduzidos para inglês, para isto ser passado para a lei europeia. Qual é o sentido disto? Não é nenhum. E, portanto, temos que perceber que há coisas que têm que ser feitas com rapidez, porque têm tempos próprios. Estamos desde setembro com o tráfico destas substâncias, a ir ao Google, escrever o nome da substância, perceber a loja, podem encomendar 1 quilo de cada vez e podem trazer isso livremente para aqui. Acumulem isso durante uns tempos e mesmo que criminalizem, vamos ter durante anos estas substâncias a circular, não impunemente, mas muito, muito facilmente. Como eu também já vos disse, sem tratamento farmacológico dirigido, há um contexto internacional como nunca houve tanta droga, e em particular estimulantes, nunca houve tanto tráfico de estimulantes. Dr. João Golão, que vai cá estar amanhã, farta-se de dizer isto e, portanto, eu repito. E depois, claro, temos determinantes próprios das ilhas. Eu digo isto porque não é só dos Açores, e não estou a falar contra nada em concreto. Das ilhas, os territórios insulares, um pouco por todo o mundo, têm algumas características comuns que facilitam o aparecimento de consumos de droga e de problemas associados à psiquiatria ou à saúde mental e, portanto, termos baixos níveis socioeconómicos, baixos níveis de ensino, com as iliteracias que estão associadas a estes baixos níveis, termos um início precoce, temos muitas vezes indivíduos nos 12, 13, 14 anos que iniciam consumos de substâncias, policonsumos, portanto, se vocês já perceberam, e eu tentei ilustrar isso, se tratar o consumo de catinonas já é difícil, imaginem o que é catinonas, mais heroína ao mesmo tempo, mais álcool, mais cannabis, muito difícil. E, portanto, temos, infelizmente, muita doença mental, isto também não está caracterizado, mas a impressão das pessoas que trabalham nesta área é que, porventura, temos valores acima do que foi identificado há 12 anos para a população portuguesa. Falava-se em 23,9% da população que tinha algum tipo de doença mental. Eu atrevo-me a dizer que possamos ter aqui talvez um pouco mais, mas não há dados regionais. E depois, as complicações orgânicas, aqui entenda-se no corpo, complicações ao nível da cardiologia, da infecciologia, muitos destes indivíduos infectam-se com hepatite ou com HIV, portanto, não é raro termos também que envolver aqui a infecciologia, mas muitos destes indivíduos fazem endocardites, fazem uma série de infecções pulmonares gravíssimas e ficam dias internados em cuidados intensivos, ficam dias ou semanas até nos hospitais e consomem com isso imensos recursos, são doentes que saem muito caro ao nosso sistema de saúde. E depois do ponto de vista também policial e judicial, e sobretudo as drogas que temos desde o verão passado, que estão muito associadas, não sei se recordam, àquele neurotransmissor, a noradrenalina, mais do que a dopamina. Portanto, isto é muito curioso, reparem, os indivíduos que pensaram trazer para cá estas drogas, trazem primeiro uma droga altamente viciante e depois, dela estar bem enraizada, trazem uma que é muito, muito agressiva. E, portanto, já não precisam de viciar, eles já estão viciados, digamos assim, e, portanto, já podemos ter aqui outro tipo de efeitos porque as pessoas aderem, mantêm este consumo. E, portanto, temos, de facto,
é essa a impressão que eu tenho, se não estiver correta, admito, é empírica, mais violência e com isso maior criminalidade, ou pelo menos crimes com maior criminalidade, e um impacto social grande, sobretudo ao nível da população sem abrigo, e o impacto social que tem quer os sem abrigo, quer as medidas para minorar ou mitigar essa questão social. E, de facto, é muito difícil reabilitar e reinserir socialmente e do ponto de vista psicológico e psiquiátrico estes indivíduos e, portanto, as respostas que temos a todos os níveis, talvez tirando um ou outro, posso deixar para o fim qual, e eu escrevi isso no artigo, são colossais. Portanto, eu acho que nunca perdemos a guerra por tantos golos. Eu acho que consigo passar esta imagem que é muito clara. Portanto, acho que a certa altura, nos anos 90, quando estávamos a perder a guerra com a heroína, esta inovação legislativa, com os apoios em saúde que houve, permitiram quase igualar a parada. Nesta altura estamos a perder por 6 ou 7-0, portanto é uma goleada, apesar, e eu devo dizer isto, do máximo esforço que tem sido feito e de estarmos hoje a fazer mais do que nunca, também deve ser reconhecido. E, portanto, só para pensarmos todos em conjunto, que determinantes é que podem estar relacionados com esta questão aqui nos Açores? Desigualdade, trauma, iliteracia, doença mental, o estigma associado à doença mental, o crescimento da violência, a criminalidade, a exclusão social grave. Passámos de um consumo elevado de heroína, isto também está demonstrado na literatura científica, a ex-consumidores de opioides como a heroína são particularmente vulneráveis ao consumo de estimulantes quando eles estão disponíveis e, portanto, este foi o fenómeno em São Miguel. E depois uma oferta de catinonas que apareceu com as smart shops, mas mesmo com o encerramento das smart shops estava criada a procura e, portanto, alguém percebeu isso e voltou a introduzi-las no mercado com grande insistência. E depois este desajuste, que não é pelo esforço que tem sido feito, volto a reforçar isso, mas é pela gravidade ou pela intensidade do problema. Portanto, acho que o problema nunca foi tão grave como na atualidade e, apesar da melhor resposta que está a ser dada, continuamos aqui com uma disparidade muito, muito significativa. E, portanto, há uma necessidade evidente de coordenação. Eu sinto que, a certa altura, há uma resposta que não é sinérgica, quase que há uma competição por dinheiros públicos para apoios, para se chegar a este tipo de população, que muitas vezes não está montada de uma forma coerente e, portanto, requer aqui também alguma reflexão. Mas o tratamento, e quando falamos de prevenção, e há bocado o Durval dizia prevenção, eu estou absolutamente de acordo com isto, mas a prevenção muitas vezes é desenvolvimento económico, é desenvolvimento humano, é pôr o dinheiro na população, é aumentar os níveis de literacia e de escolaridade. E, portanto, sempre que fazemos isso, estamos a fazer prevenção. Quando falamos em desporto, quando falamos em atividade física, tudo isso já é fazer prevenção. Quando fazemos algum tipo de intervenção precoce desde a infância, estamos a fazer prevenção. E, portanto, de facto, a prevenção é tudo. Estamos muito de acordo. Há também uma outra faixa de indivíduos que já estão doentes e que precisam muito de ajuda, mas sem dúvida que a fatia maior tem que ser para a prevenção. E depois, de facto, redução de riscos para essa população que já está doente, e aqui podemos pensar em várias coisas, salas de consumo assistido. Eu tenho aparecido publicamente a defender isto, eu odeio ter que defender isto, eu preferia não ter que defender isto, mas sobretudo em São Miguel é algo que faz muito sentido nesta altura. E drug testing, portanto, no fundo, apanhar os restos dos cigarros ou as pontas das seringas, o que for, e estudar para perceber o que anda a ser consumido. Portanto, não esperar pelas apreensões, ter logo, mais rapidamente, o que anda a ser consumido como informação. E, portanto, a par disso, intervir cedo, na infância e na adolescência, intervir na reabilitação e na reinserção, e isso é particularmente difícil, por exemplo, em São Miguel, com o estabelecimento prisional do final do século XIX, não há condições para isso, mas ter intervenção lá, ter a comunidade terapêutica, eu digo-vos isso, metade do trabalho das comunidades terapêuticas são reinserção social. Se um indivíduo tem um plano de vida de voltar aos Açores, como é que faz reabilitação social em Coimbra, ou no Porto, ou em Lisboa? Depois o projeto de vida é continuar aqui em Angra, ou em Ponta Delgada, ou onde for, e não consegue fazer. Portanto, volta ao mesmo, não foi treinado para isso. Portanto, é alguém que sabe muito bem agora viver em Lisboa, mas que não está adaptado a viver na sua terra. E, portanto, eu acho que tem que se repensar aqui esta forma. E, claro, Housing First, o próprio nome é bastante indicativo da importância disso, não é? Alguém que não tem casa, como é que vai trabalhar, como é que se vai organizar? E, portanto, há uma base muito clara de evidência que suporta este tipo de estratégias. E a última, já tinha dito, portanto, esta atualização em via verde da lei portuguesa relativamente à droga, eu acho que é particularmente relevante. Bom, para não vos maçar, faço aqui um resumo e deixo também, mais do que as respostas, o meu propósito aqui hoje é
dar-vos informação para que pensemos em conjunto o que é admissível fazer, o que é admissível exigir dos nossos representantes políticos e também da academia, o que é preciso investigar, o que é preciso saber mais. E, portanto, nós sempre tivemos drogas, elas sempre existiram. Consome-se folha da coca há 5.000 anos. Isto não vai deixar de existir, vai existir sempre. Agora, claramente houve períodos, e aqui os determinantes sociais são muito relevantes, há períodos em que a problemática da droga cresce, quase como um pêndulo, alturas em que é muito mais intensa, em alturas em que isto se vai desvanecendo. E, portanto, temos que lidar com a atualidade atual, temos que tentar prever o que vai acontecer a seguir, e estas redes, desde estas locais até às internacionais, portanto, o contacto com o ICAD em Lisboa, com a Agência Europeia da Droga, curiosamente também em Lisboa, são particularmente relevantes para nós entendermos o que se está a acontecer. O mundo das drogas nunca foi tão tecnológico, tão rápido a mudar como é hoje e, portanto, tem que haver aqui uma mudança de paradigma. Não podemos lidar com os vários aspectos do combate a este problema com a lentidão com que podíamos fazê-lo nos anos 70, 80 ou 90. Os tempos mudaram e, portanto, o tipo de respostas nos vários níveis tem que ser também ajustado. Depois, atualmente, há uma crise mundial, nunca houve tanta cocaína a circular. Eu acho que não há semana que não haja notícia de grandes apreensões no país e, portanto, a nível nacional e a nível europeu e global as coisas mudaram. Isso tem um impacto ao nível policial, ao nível criminal, ao nível da saúde, ao nível particularmente da saúde mental, ao nível... Portanto, há várias frentes aqui que são tidas em consideração, particularmente o aumento da doença mental e há um fenómeno também global do surgimento de doença mental cada vez mais precoce e, portanto, é algo que temos que começar também aqui a antecipar. A questão do suicídio em São Miguel é muito, muito significativa nesta população. Continuamos e não há previsão de termos tratamentos farmacológicos e, portanto, esse é um problema grande que a academia, que a investigação feita a nível internacional tem que trazer. Mas depois há outras questões que são nossas e, portanto, acho que podemos pensar como é que vamos reorganizar e atualizar o sistema de intervenção para cada uma das ilhas, para cada um dos concelhos, de forma integrada, lógica e que faça uma boa rentabilidade dos recursos disponíveis aos vários níveis, na prevenção, na redução de riscos, no tratamento, na reintegração socioprofissional. E temos que ver também os custos que isto tem associado, porque não são só custos diretos, há custos indiretos, como eu tentei fazer ver, sobretudo ao nível da saúde e ao nível social, com os impactos que vão havendo. Há um impacto grande também do ponto de vista da justiça e, portanto, há muitos indivíduos consumidores e traficantes e que, claro, traficam, isso é crime, não está posto em causa, mas também são doentes a certa altura e, portanto, há aqui uma necessidade de aproximação. E o ponto 9 eu acho que é particularmente relevante, eu escrevi agora há pouco tempo sobre isso, temos que fazer esta ponderação sobre o que são os determinantes sociais da saúde nos Açores e porque é que temos as taxas de mortalidade por cancro associado ao fumo do tabaco mais elevado e, simultaneamente, o tabaco mais barato do país. Portanto, há aqui, isto é só um exemplo, um conjunto de incongruências que têm que ser rapidamente mudadas, porque são questões de saúde pública muito básicas, e digo-vos isso sempre que eu trago algumas destas questões num fórum internacional, as pessoas dizem, mas isso é tão simples de resolver, como é que não se resolve aí? De facto, há algumas medidas que são particularmente fáceis de resolver. E depois deixo para o fim, porque também é uma espécie de memorando para mim próprio, investigar, perceber a realidade de cada uma das ilhas e dos concelhos, perceber o que é que se anda a passar, articular com os vários elementos, partilhar conhecimento e informação, discutir, ouvir também o que os doentes, vocês não imaginam, mas muito boa parte das vezes são os doentes que me dão tudo, eles já dizem tudo, eles sabem tudo antes de eu saber e, portanto, muitas vezes é só estar atento e não menosprezar aquilo que está a ser dito porque o tipo tem mau aspecto ou porque lhe faltam não sei quantos dentes. Não, ele sabe, ele diz-me tudo, a informação está lá toda e, portanto, esta partilha de conhecimento, muitas vezes precoce, é absolutamente fundamental para evitarmos danos maiores e agirmos a tempo. E, portanto, finalmente, eu ouvi hoje aqui muito boas práticas daquilo que se vai fazendo aqui em Angra e aqui na Terceira. Estou muito, muito entusiasmado com isso. Acho que tem que ser replicado, acho que tem que se tentar fazer mais. Acho que já se faz muito sem se saber que se está a fazer prevenção. E, portanto, há coisas que se fazem muito bem, sobretudo com as crianças e com os adolescentes. Replique-se, multiplique-se, faça-se mais. E, portanto, é isto que já está, Durval, nas linhas de orientação. E, portanto, é incentivo cada vez mais isso. Temos que pensar mesmo local. E, portanto, vocês não vão ver, a título de exemplo, em nenhum paper americano ou europeu, que as filarmónicas são uma boa forma de reduzir as dependências, mas isso funciona aqui. Portanto, não é preciso um paper, nós já sabemos que funciona. E, portanto, é incentivar, é apoiar. E, portanto,
Termino com esta frase do General McChrystal, que é um general americano que utilizou num contexto bélico que não tem nada a ver com este, mas eu acho que sumaria tudo o que eu digo aqui hoje e que também já ouvi antes de mim. É preciso uma rede para dar conta desta rede. A rede da droga, a nível internacional, é o mais desenvolvida que vocês possam imaginar. É muito difícil de contrariar. Portanto, isto não se compadece, do ponto de vista dos tratamentos e da intervenção, com amadorismos, com ideias em cima do joelho. Não é o que o Dr. João Coelho acha, é o que a ciência provou que acha e ajustado à realidade local. Eu não tenho este conhecimento todo e ele é constantemente reatualizado. Portanto, temos que basear na evidência para trazer para o local aquilo que nós sabemos que pode funcionar. E, portanto, uma vez mais, termino desta forma. É necessária uma rede para para dar conta desta outra rede altamente organizada e complexa. Muito obrigado a todos.